Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos receber o apóstolo das nações, apóstolo Canuto Couto. Ele tem uma palavra diretiva, uma palavra de destino para a tua vida. Amém. Aleluia. Graça e paz, povo do avivamento. Eu sei que você está bem acomodado. Eu nem vou pedir você para sentar, mas vou pedir você para curvar a cabeça e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos nesta noite. Nós viemos aqui, meu Deus, para celebrar a vida, celebrar que somos frutos fiéis, que o Senhor nos tem resgatado, meu Deus. O Senhor nos resgatou do mundo, nos tirou da lama, e hoje celebramos na tua casa, meu Deus, com alegria. E eu te peço, meu Deus, que a tua palavra inunde os nossos corações. Ó Santo Espírito, dê vida à palavra do Senhor, que o fogo do Senhor, meu Deus, ele possa arder em nossos corações, e não saiamos daqui hoje da mesma maneira que chegamos, mas fala conosco, meu Senhor, aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém e amém. E eu estava orando a Deus, ontem, hoje, anteontem, Deus, a gente não reúne só para agradecer, claro que sim, para celebrar, mas a gente reúne para se alimentar. E eu não quero que a gente tenha uma reunião em que a gente cria expectativas e o Senhor não fale conosco. Então fala com a gente, fala conosco nessa tarde, noite, 18 horas estava marcado, e entra no nosso coração e fala aquilo que nós precisamos ouvir. E eu acredito que Deus hoje vai falar ao seu coração. Eita, 18 pessoas creram, vou dar mais uma chance. Eu acredito que Deus vai falar ao seu coração. Amém. Só vou pedir duas coisas: guarde os apitos e as vunvunzelas para a hora do fruto fiel. Amém? Porque agora vamos ouvir Deus falar. Quando abrimos a Bíblia, a pessoa fala assim: Deus não fala comigo, apóstolo. Eu vejo pessoas falando, Deus falou com ele, Deus falou com ele. Deus nunca falou comigo. Eu digo: você nunca leu a Bíblia, criatura? Você nunca leu a palavra? Porque eu começo a ler a Bíblia, às vezes a palavra ela vem como um logos de Deus, que é a palavra ampla, revelada, e às vezes ela vem como um rema, que é a palavra direcionada, que fala direto ao nosso coração. Ela fala especificamente. Então Deus fala de várias maneiras. Quando não tem muita gente ou pessoas aptas, Deus usa até jumenta, irmãos. Então Deus fala pela boca do ímpio. Quantos creem nisso? Fala. Você vai para a Bíblia e vê, passagem até eu digo ímpio entre aspas, porque era o sumo sacerdote que profetizou, porque era o sumo sacerdote, o cara completamente distante das promessas, alienado das coisas da direção e da vontade de Deus, e pronto, e foi usado para falar. Convém que um morra pelo povo e coisas desse tipo. Então a gente vê que Deus, quando Ele quer falar com a gente, Ele fala. O problema é que nem sempre a gente está disposto a ouvir, ficar atento para ouvir Deus. Então fique atento nessa noite, porque Deus vai falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 4. Mais perto? Tá bom. Provérbios 16, versículo 4. Diz assim: o Senhor faz tudo com diga, propósito. Eu vou repetir, você só repete o propósito. O Senhor faz tudo com Eita, que isso aí pega a gente de uma maneira, irmãos. Até os ímpios para o dia do castigo. Deus faz tudo com um propósito. Quando eu penso que a situação que nós estamos vivendo como nação, e que muitas vezes eu dobro os meus joelhos, na verdade todos os dias, e eu clamo a Deus pelo Brasil, eu peço a Deus pelo Brasil, eu digo: Senhor, tem misericórdia do Brasil. Aí eu fico tentando entender. Eu ministrei algumas palavras nas lives que eu fiz logo depois da eleição, para consolar o coração da igreja, consolar o coração
do povo de Deus, porque nós fomos pegos de surpresa, nós fomos humilhados, a igreja foi colocada de joelhos, a gente sabe disso, não adianta dizer outra coisa, não, a igreja foi humilhada, nós ficamos humilhados. Eu falo por mim, acredito que você também. Eu não, apóstolo, eu gostei. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, você precisa de libertação, tá? Conheça a verdade, ela vai te libertar então. Mas nós fomos assim. Aí quando eu vejo que Deus faz tudo com um propósito, nada do que Deus fez foi despropositalmente, né? Tudo que Deus fez tem o seu propósito. Até os que querem e são ímpios e continuam e continuarão sendo ímpios, tem um propósito, para que se cumprir a ira de Deus. Então Deus diz, até os ímpios foram criados com um propósito. Vai ser criado tudo que Deus está fazendo. Aí eu olho assim e digo, mas Deus, tem coisas que o Senhor faz ou permite que aconteçam, que nos deixa certamente confusos, que nos deixa às vezes atordoados, que nos deixa preocupados, mas eu preciso entender que o meu Deus continua sentado no trono, que Ele continua sendo Deus. Quando eu estava muito chateado, muito triste, e eu já não assisto nem televisão, mais jornal, essas coisas eu não assisto, porque, meu Deus, e eu estava muito triste com isso. Aí veio ao meu coração a palavra, quando Jesus estava sendo julgado. Jesus representava tudo, Jesus é Deus, e a igreja estava ali, a igreja toda orando, os discípulos todos, claro que eles ficaram orando, irmãos. Jesus está lá sendo preso, Jesus está lá sendo açoitado, e a igreja fica quieta. Não, a igreja estava orando, os discípulos todos ali, Deus faz alguma coisa. E quando o governador chega diante de Jesus e diz para ele assim, olha, eu posso te soltar, o que você diz em sua defesa? E Jesus olha para ele e diz, nenhum poder terias, se do alto não te fosse dado. Era a hora das trevas. Mas ele diz, mas para quê? Para que se cumpra a escritura, Deus tem algo grande para fazer nessa nação, e nada vai impedir os planos do Senhor. Deus está tratando, Deus está limpando a eira, Deus está sacudindo a videira, mas Deus vai fazer. Essa nação ainda vai ser conhecida pela glória de Deus derramada sobre ela. Tem promessa para o Brasil, diga amém. Colossenses 1,16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então não tem nada nesse mundo que fuja da soberania de Deus. Agora, tudo ao seu tempo cumprirá o propósito para o qual foi criado. Tudo para o seu tempo. A gente vê injustiça hoje, vemos, a gente vê abuso, vemos, mas eu tenho certeza que Deus não está alheio a tudo isso. Não, Deus ainda está no trono. Aí, sabe o que Deus faz quando Ele vê o ímpio, sabe, tramando contra o povo de Deus? Tramando contra o povo de Deus, maltratando, ferindo, humilhando, fazendo o povo chorar. Deus ri. Que é isso, apóstolo? Deus ri porque Deus conhece o final da história. A gente só vê o que está na frente dos nossos olhos. Deus está vendo lá na frente. Salmo 37, versículo 3 diz, os inimigos de Deus podem tramar contra o seu povo, mas rir-se-á deles o Senhor, pois Ele vê, está aproximando o seu dia. Igreja, está chegando o dia do Senhor. Está chegando o dia do Senhor. Deus vai transformar toda maldição em bênção. Deus vai fazer acontecer. Apóstolo, quando Ele não disse, Ele só disse que vai fazer. O Salmo 59, versículo 8 diz que Deus ri daqueles que se levantam contra os seus ungidos. Quero parar de falar do Brasil e falar de nós como igreja. Quero falar sobre a sua vida, sobre a minha vida. A gente às vezes fica angustiado por nossas crises, por nossas guerras, por as situações que nós passamos. Aí a gente fica triste, a gente fica preocupado, mas eu preciso entender no meu coração que eu tenho um Deus. Aí eu preciso entender o que é honra e o que é propósito de Deus na minha vida.
Nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus consegue vencer as guerras que passa, os problemas que passa, sejam eles físicos, financeiros, emocionais ou até mesmo espirituais, se ele não tiver consciência de que Deus é o Senhor da vida dele, de que nada acontece por acaso contra nós, nada acontece por acaso na sua vida, e ainda aquilo que possa parecer uma maldição, Romanos 8, 19, 29, o Senhor diz assim: Ele transforma em bênção, Ele vai converter em bênção, porque tudo contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu quero te dizer que até essa coisa ruim que está acontecendo vai virar bênção na sua vida. Mas sabe qual é o grande problema, queridos? É que às vezes as pessoas esmorecem na fé. As guerras vêm, as lutas vêm, as ondas batem. Eu estava pregando lá na igreja sobre família, a gente está falando sobre família já tem mais de um mês, a gente faz uma série, está findando uma série sobre família. E eu estava explicando para eles, gente, o pessoal diz que quando Jesus está no barco não tem tempestade. Onde é que leram isso? A gente lembra que a gente cantava uma música: com Cristo no meu barco, navego muito bem, vou avançar, e na minha frente. Aí, parece que não tem guerra, sabe? Jesus está no barco, não tem guerra. Como não tem? Jesus está no barco, não tem tempestade. Como não tem? A casa que é edificada na rocha não pega tempestade? Pega sim. Jesus disse: olha, a casa edificada na rocha, vai vir a tempestade, vai vir as ondas, vai vir o vento, vai bater com força, mas a casa não vai cair, a sua casa não vai cair, a sua família não vai cair, seu ministério não vai cair, porque está firmado na rocha que é Cristo. Ah, então qual a vantagem, meu apóstolo, tem de eu servir a Jesus? É que você vai vencer e vai ser salvo, criatura. Nós não olhamos para o que está acontecendo hoje, nós não somos temporais, nós não somos pessoas preocupadas só com o dia de hoje, nós temos um futuro guardado em Deus, nosso nome está escrito no livro dele, ele disse que vai nos levar para perto dele, então eu creio. Aí a casa que é edificada na areia recebe a mesma tempestade, a diferença é que a casa cai, e a edificada na rocha não. Como é que eu edifico minha casa na rocha? Quando as tempestades vêm, eu corro para os pés do Senhor. E às vezes a vida bate, irmãos, às vezes a vida bate, e bate doído. A gente às vezes vê algumas pessoas pregando um evangelho, já falei isso aqui outras vezes, e eu me chateio com isso. Eu digo: não, ensina as pessoas que a gente vem para Jesus porque Ele perdoa todos os nossos pecados, porque Ele pagou o preço por nós, nós somos o povo dele, a raça eleita, o sacerdócio santo, o povo escolhido, Ele vem nos buscar, então é por isso que eu sirvo. Eu gostei de ver o apóstolo dizendo assim: se não tivesse uma promessa para quem dá dízimo e oferta, eu daria do mesmo jeito, porque a palavra diz para fazer. Eu não tenho que ser aquela pessoa que só vive preocupado com o que eu vou ter de retorno. Claro que Deus quer te abençoar, e Ele vai te abençoar, mas Ele quer que você entenda que quando vier o dia mau, você tem que estar firme para suportar e vencer. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, você permanecer inabalável, não se desvia, não se afasta, não cai, não desanima, não desiste. O crente não pode passar por tribulação, não pode. Passa, irmão, passa necessidade, enfrenta enfermidade, enfrenta guerra na família, enfrenta desprezo, enfrenta traição, enfrenta dor, enfrenta angústia, mas ele é firmado em Cristo Jesus e ele vence. Aí eu tenho que tomar a armadura de Deus. Efésios está dizendo isso.
Na armadura de Deus tem algo chamado escudo da fé, ou seja, a minha fé é minha proteção. Quando a notícia ruim vem, quando as coisas ruins vêm, onde eu me agarro? Na fé. Não, eu sei em quem eu tenho acreditado, o meu Redentor está vivo. Eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor está vivo. Estou passando guerra no ministério, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor está vivo. Estou passando guerra na minha saúde, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor está vivo. Eu estou passando guerra no relacionamento, eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor está vivo. Então é esse escudo que nós temos, é de manter-nos confiantes que Deus vai fazer. E se Ele não fizer, eu continuo adorando a Ele, Ele continua sendo o meu Deus. A gente tem que deixar de ser crentes circunstanciais. Se as coisas estão muito bem, canta, adora e louva. Tem pessoas que são assim, quando o dinheiro está no bolso, meu Deus do céu, você percebe a alegria do irmão, a alegria do Senhor é a nossa força, oh aleluia. Aí quando as coisas estão difíceis, que a carteira está vazia, lá em Manaus diria seca, aí diz assim: misericórdia, Senhor. Os irmãos estão cantando, ele está, oh Jesus, oh meu Deus, oh meu Pai. Está todo mundo na celebração, ele está assim: quer vitória, vai chorando, geme, chora. Você já notou que a pessoa escolhe até a música de acordo com o estado de humor que ele está? Sabe? Se as coisas estão ruins para ele, aí ele está aquela assim: mas o homem não entende a vontade de Deus, iludido até pensa que é maior do que os céus, na verdade não é nada, é pó, é cinza, é o barro que sobrou. Aí a alma quer isso. Davi passou por isso. E por falar de música, falar de cantar, cadê o bendito músico dessa igreja, meu Deus do céu? Um só um tangedor, pelo amor de Deus, qualquer um. A gente precisa entender, diga assim: eu tenho um Deus, Ele cuida de mim. Estevão tinha um Deus? Sim ou não? Deus cuidava de Estevão? Mataram ele a pedrada por causa de Jesus Cristo. Deixou de ser Deus dele? Ele viu o céu aberto, ele viu a glória de Deus. Não quer dizer que tudo vai dar certo aqui na terra, nem sempre os resultados são como nós gostaríamos, mas Ele não está preocupado com o nosso aqui, o nosso agora. Ele está preocupado em saber como eu vou me comportar diante dessas guerras, para que a minha glória seja eterna junto dEle, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor. Eu preciso entender que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Efésios 3:20, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então eu tenho que manter a minha confiança em Deus, eu tenho que manter a minha fé em Deus. Eu não posso olhar e dizer assim: Deus me abandonou. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, está escrito. Eu pensei, quem são essas testemunhas que ficam fuxicando a vida dos outros e quer saber tudo o que está acontecendo? Não é o seu vizinho, não é não. Nos momentos de guerra, nos momentos de prova ministerial, prova financeira, provas na sua saúde, apóstolo, mas crente não fica doente. Paulo disse: preguei para vocês por causa de uma enfermidade na carne.
Nesses momentos é que separa-se os homens dos meninos. São nesses momentos que os simples tornam-se heróis, se destacam como verdadeiros adoradores a Deus, que adoram o Espírito em verdade. É na hora da guerra, não é na hora da conquista que separa o herói, o vencedor do fracassado. Não, é na hora da guerra, quando suportamos as lutas sem cair na tentação de lançar mão da nossa justiça. Mas Deus, eu sou isso, eu fiz aquilo, eu te sirvo. Não, Deus, por que eu estou passando por isso? Já teve momentos na minha vida que eu ia pensar assim: por que eu estou passando por isso? Aí Deus me levantou: e por que não eu? Por que eu não posso passar por isso? Por quê? Oh, queridos, eu fiquei muito decepcionado comigo em março desse ano 2023. Eu fiquei decepcionado comigo. E olha que eu não sou de me decepcionar comigo, que eu gosto de mim. Mas eu infartei. Eu estava de férias no Rio de Janeiro com a minha família, em Ipanema. Tinha chegado recente numa viagem de Miami. As guerras. Estava em Miami, deu um vendaval, derrubou o forro do altar da igreja. Caiu, graças a Deus não machucou ninguém, não tinha ninguém debaixo. Aí deu tipo um tufão lá e derrubou o muro da igreja. Graças a Deus não tinha nenhum carro, nenhuma pessoa debaixo. Eu cancelei minhas férias, voltei para Manaus, mandei começar a reformar isso, reformar aquilo. Aí tinha uns dias para ir ver minha família no Rio. Eu vou ver minha família, e eu chateado com essa história do Brasil, que tudo que aconteceu, e tanto estresse, tanta cabeça que eu falei: não, deixa eu ir lá, vou dar uma volta para ver minhas irmãs. Aí vamos lá, e eu tiro um dia, quando eu chego em Ipanema, no Rio de Janeiro, que eu vou dormir, descanso. Quando chegou de madrugada eu me senti mal, aí orei, tomei uma analgésico, voltei a dormir. Quando chegou de manhã que eu tomo um café, começo a sentir uma dor no peito que parecia uma coisa terrível, suando frio. A Esther falou: não, vamos para o hospital. Estava perto de um dos melhores hospitais do Rio de Janeiro, dos melhores, e fui para lá. E quando fizeram os exames, disse: o senhor está infartando. Eu falei: não, não é possível, eu me cuido, eu malho, eu corro, eu me alimento bem, eu não gosto de hambúrguer, batata frita. Mas eu lembrei que torresmo eu gostava, e nas férias eu como torresmo, comia, irmão, nas férias. Eu devo ter comido uns 2 quilos, 2,5 só, pouca coisa, pouco. Eu ficava assim: eu tá de férias. Fiz meus exames, estava tudo bem, o colesterol estava bem, o sangue estava bem, fiz todos os exames cardíacos, estavam bem, fiz todos os exames possíveis, meu coração estava legal, e eu infartei. Aí enfiaram um cateterismo na minha veia, colocaram 5 stents, que é tipo uma molinha para abrir, e eu falei: como que um homem como eu infarta? Eu sou um homem de Deus, eu sou um homem de oração, eu malho, eu cuido do meu corpo, eu não ando tomando refrigerante, é só um torresminho. Fui para a recuperação. Aí, só para você diminuir o nível de estresse. Aí eu falei: como, se a pessoa que eu amo é a que me estressa? Brincadeira, meu bem, você é bênção na minha vida. Eu já falei aqui, quando você não está aqui, eu falo tão bem de você, que quando você está, eu tenho que falar alguma coisa para poder balancear, né? Falo bem ou não falo, irmãos? Aí, são testemunhas, né? Não, mas cuida, gente, isso é fantástico. Aí eu passei por essa guerra, e eu pensei: por que Deus? Por quê? Aí, por que não eu? Aí eu falei: quer saber? Vou malhar mais, vou me alimentar melhor ainda, e vou cuidar do meu estresse. Estou cuidando, estou fazendo. A guerra passou, eu estou lutando, mas eu acredito que tudo Deus tem um propósito na nossa vida. Tudo Deus tem. O que você precisa entender é que na hora da guerra,
na hora da maior angústia da sua vida. Os céus estão esperando para ver o que vai sair da sua boca, e o inferno também. Ninguém conhecia Daniel, foi levado cativo para a Babilônia, quando Israel pecou e Deus deu sentença e juízo. Começamos a conhecer Daniel quando ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Ele diz: eu vou ser fiel a Deus. Ele tinha sido levado cativo para uma terra estranha como escravo, e nessa terra ele decidiu honrar a Deus. Daniel fica bem, passa a ser respeitado, se torna um dos conselheiros do rei, e ele era um excelente escravo, fazia tudo certo, andava correto. Como é que uma pessoa é roubado da sua pátria, arrancado dos seus, colocado como escravo, e continua honrando a Deus, continua dizendo: eu vou continuar temente servindo ao meu Deus. Ele podia se revoltar e dizer: não, Deus largou a gente, Deus não está olhando o que eu estou passando. Israel pecou, mas eu não era para estar passando isso. Não, Daniel não fez isso. Única vez que Daniel contrariou o rei, quando fizeram uma lei que dizia que ele não podia orar, ninguém podia orar a Deus algum, somente pedir, para o rei da Babilônia. Criaram uma estátua, fizeram tudo, adorando o rei da Babilônia. Ninguém peça nada, se não for a ti, ó rei. Quando Daniel ouviu essa lei, ele foi para o seu mesmo lugar, abriu a janela e foi orar. Todo mundo estava vigiando Daniel. Aí os sátrapas, os feiticeiros estavam olhando para ele, o inferno estava olhando, mas o céu também estava olhando. O que eu quero lhe dizer é que quando você está na prova, você está sendo vigiado. Quando viram que Daniel estava orando, correram lá para fofocar para o rei. Atos capítulo 5, versículo 29, parte B, diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Muito se fala em honrar a Deus. Eu já vi pregações sobre honra a Deus, eu já vi seminários sobre honra a Deus, eu já vi congresso de honra, já ministrei em congresso de honra, e as pessoas pensam que honrar a Deus é só entregar seu dízimo, a sua oferta, ou então honrar seu pai, sua mãe. Honrar a Deus é você se manter firme quando as coisas ficam ruins, é você continuar dizendo: Ele é o meu Deus, é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu não largo do Senhor. Ainda que a figueira não dê o seu fruto, que não haja fruto na oliveira, ainda que não haja bois no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Pode aplaudir a Ele. Nossa fidelidade e nossa honra é provada quando nós estamos no meio de uma guerra. Quando nos faltar alguma coisa que precisamos, mesmo que seja alimento, família, saúde, dinheiro, quando somos atacados como Jó foi, que não fez nada de errado, apenas queria servir a Deus de maneira correta. Jó queria servir a Deus com tudo que ele tinha. De repente o mundo desaba sobre ele. Jó tinha tudo para blasfemar, para desistir. Imagine, descer o fogo do céu, irmão. E o pessoal diz: tudo que cai do céu é Deus que manda. É não. Desceu o fogo do céu, consumiu tudo que Jó tinha. Deu um vento, derrubou sua casa, matou seus filhos. E Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. Eu fico imaginando que os céus estão assim, ó. O que ele vai dizer? O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Eu tenho certeza que todos nos céus conheciam Jó, Paulo, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, como conheciam Moisés e como conheciam José do Egito. Gente, eu admiro José do Egito.
Ah, porque ele é um sonhador. Todo mundo conhece ele por ser um sonhador. Não, eu admiro ele pelo comportamento que ele teve nas horas difíceis da sua vida. Eu admiro José porque ele entendeu o que é honrar a Deus. Ele é arrancado dos seus irmãos, vendido por eles, arrancado da sua família. José foi vendido porque tinha um sonho. José foi vendido porque incomodava. José foi vendido porque ele despertava inveja. Ei, se você não quer despertar inveja em ninguém, se você não quer ser perseguido, seja pobre, miserável, doente, feio e ruim. Porque quando você começa a se destacar, Satanás levanta o seu exército do inferno. Às vezes a pessoa não tem nem muita coisa, irmão, tem um sorriso. O pobre coitado não pode nem ser bonito. Aí diz, só porque eu sou pobre, os olhos, é coisa pequena. Mas o mais invejável que destaca e desperta o inferno é quando você decide ser fiel a Deus. Aí o sujeito vai, vou fazer um propósito com Deus. Depois da palavra do apóstolo aqui hoje, da oferta, eu vou ser dizimista e ofertante da sua casa. Eu prometo para o Senhor, meu Deus, eu não vou falhar mais. Aí ele vai lá e entrega o primeiro mês. Aí já fica esperando o quê? A bênção vai vir. Aí não vem. Aí no outro mês ele pega de novo, não, mas dessa vez vem. Entrega. Daí não vem. Aí ele fica desempregado. Ele diz, mas como? Agora que eu dei meu dízimo, agora que eu fiz um propósito com Deus, eu perco meu emprego. Também não adianta fazer nada não. Ei, seu cabeça dura, permaneça fiel e você vai ver Deus agir na sua vida. Mas vai melhorar, apóstolo? Eu tenho certeza que sim. Mas é amanhã? Esse é o problema. Quanto maior é a prova, maior é a recompensa. Maior é a recompensa. Me vem à memória agora um momento difícil que nós passamos na nossa vida, com a nossa filha, a primogênita. Ela ficou doente, começou a dar chamam de difteria, o clube que vai fechando a garganta. E ela tossia, a garganta ia fechando. E ela foi perdendo peso, e a gente leva para o hospital e volta, leva para o pronto-socorro e volta. E foi um momento muito difícil. Eu trabalhava por minha conta na época. Eu era pedreiro. Ué, o senhor já foi pedreiro? Pedreiro, carpinteiro, ladrilheiro, padeiro, linguiceiro. Um montão de dinheiro na minha vida eu já fiz. E naquela época eu tinha comprado uma Brasília velha, que inclusive eu botei um pedaço de pau no fundo assim, porque ela estava sem um parte do fundo, quase igual o carro dos Flintstones, né? Você botava o pé para dar uma corridinha. Ela estava meio podre, irmãos. Você não podia encostar, que podia pegar tétano, mas ela é um carro. E eu peguei Esté e falei, meu bem, vamos levar essa menina numa clínica particular, porque não está dando jeito. A gente tem que levá-la para algum lugar. E a gente pegou o carro, saiu de uma cidade chamada Queimados e fomos para Nova Iguaçu, que era melhorzinho. E a gente viu uma clínica que era assim, tipo uma casa, num lugar com estacionamento bonito. A gente entrou. Fui lá, a minha filha no colo, os olhos já vermelhos de tanto chorar e orar a Deus. Eu chamo aquele tempo de angústia para Jacó. Quando nós entramos para a consulta, sentamos na frente do médico, eu vi que a janela dele dava para o estacionamento. E ele olhou para a minha cara, sem pudor, nem vergonha, e disse, qual o carro que vocês vieram? Aí eu falei, aquele ali. Aí ele olhou para mim, olhou para a Esté e disse, olha, leva a filha de vocês não têm condição de tratá-la aqui não.
E agora, Deus? E agora? Já não vamos perder nossa filha. Sair dali humilhado. Aí na minha cabeça vem logo: mas você não é um homem de Deus? Você não é um homem de Deus? Por que ela não é curada? Por que você ora tanto e ela não é curada? Você é um homem de Deus, por que você não tem dinheiro para pagar uma consulta, fazer um tratamento? Você não é um homem de Deus, por que você está passando tudo isso? É o inferno bombardeando a gente. Era Satanás dizendo: você não é um homem de Deus. Lá dentro de mim eu continuei: mas eu continuo acreditando no Deus que eu sirvo. As guerras vêm, guerras no ministério, perseguição, racha, vem. Não pense que não vem, elas vêm. Mas os céus ficam olhando para ver o que você vai fazer. O que você vai fazer? José foi vendido pelos irmãos. Ele chega no mercado de escravos e foi comprado por Potifar. E ele vai para a casa de Potifar para ser escravo. Ele podia ficar esperando a primeira oportunidade: eu fujo daqui. Ele não sabia a língua. Só que José sabia que o negócio dele era com Deus. E nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Então José sabia, ele dizia: eu não vou me rebelar contra Faraó, nem contra Potifar, nem contra a escravidão, porque eu sei o Deus que eu sirvo. E José honrou Potifar, se tornando o melhor escravo daquela casa. Potifar deu tudo para ele, botou ele tomar conta de tudo. Ele era o escravo-chefe. Aí o diabo, não contente com isso, ele vai lá para tentar arrancar José da posição. Satanás não mudou, ele continua o mesmo. Ele tenta você primeiro, como está no livro de Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto, ele chega: tu não é filho de Deus? Por que você está passando isso? Você não é filho de Deus? Manda que essas pedras se transformem em pães. Você não é filho de Deus? Jesus vira e diz: nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra. De toda a palavra. O que alimenta a gente é a palavra. O que sustenta a gente na hora da fome é a palavra. O que nos sustenta na hora da guerra é a palavra. Aí José foi fiel. A esposa de Potifar tenta seduzi-lo. Ele foge, ele honra Potifar. Ele diz: meu Senhor me colocou sobre tudo, como eu faço uma coisa dessa com ele? Ela mente, e José vai para prisão. Foi para a prisão porque fez a coisa certa. Foi para a prisão porque andou correto. Foi para a prisão porque honrou. Podia se revoltar e dizer: não é possível, fui vendido como escravo, eu tento ser o melhor escravo e não adiantou nada, agora vem parar nessa cadeia. Só que José conhecia Deus. Ele não disse: por que eu estou passando isso? Ele chegou na prisão e disse: eu vou ser um prisioneiro de honra, vou ser fiel. Ah, é porque Deus estava abençoando José? Não, José decidiu caminhar pela honra. Tem obreiro que começa a ser um pouquinho apertado, ele foge. Ah, aqui nessa igreja não me dão valor. Ah, aqui ninguém se preocupa comigo. Ah, aqui ninguém cuida. Ah, eu dou meu dízimo, estou passando uma guerra, ninguém fez nada por mim. Ei! Quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? É o seu pastor? É o seu patrão? É o seu marido? É a sua esposa? Quem é o seu Deus? José permaneceu firme e fiel na prisão. Por isso Deus levou ele ao trono.
O que eu quero dizer para você é que nessas horas eu acredito que os céus estavam ali orando e olhando. Quando José é vendido como escravo, os anjos devem ter parado. E agora, o que ele vai fazer? O diabo deve ter vindo, vai negar, vai blasfemar, ele vai trair, e ele permaneceu firme. Vem a segunda guerra, quando ele vai para a cadeia, os céus estão olhando. Permaneceu firme. Apóstolo, quantas guerras eu vou ter que passar? Depende da sua resposta na hora da guerra. Depende do que sai da sua boca. Porque o que sobe à sua mente pode até ser ruim, porque o diabo faz isso. Mas aí você repreende. Você repreende. Depende do que sai da sua boca. Se você murmurar, você volta para a prova de novo. Israel ficou caminhando 40 anos em volta de uma montanha, porque murmurava. Não souberam entender que Deus estava no controle. Tirou a gente do Egito para morrer nessa terra. Não tem água, Deus manda água. Não tem carne, Deus manda carne. Depois não tem pepino, não tem alho. Deus mandava o maná. Quando é que vai entrar na glória? Não entraram nenhum deles. Não entrou, só quem nasceu no deserto entrou, e salvo Josué e Caleb, que não murmuraram. O que eu quero que você entenda, querido, é que Deus não te chamou para ser comum. O propósito de Deus na nossa vida não é agir como os comuns, porque somos o povo de Deus. As pessoas comuns, elas blasfemam, elas murmuram. Os crentes de verdade, eles dizem glória a Deus, eles cantam, eles adoram, eles continuam servindo ao Senhor, não importa o que esteja acontecendo, eles continuam. Onde estava Deus quando José foi para a cadeia? Eu te digo, olhando. Deus podia mudar tudo? Sim. Mas dizia, não, José, continua, que eu estou te preparando. José não seria o governador do Egito que ele foi, se ele tivesse o coração que ele tinha antes de ser vendido pelos irmãos. Deus é perito, irmãos, em matar o nosso ego. Quando você vê um cara, graça e paz, povo do avivamento, eu penso assim, está vivinho, morreu nada ainda. Eu já vi alguns novos, Deus começa a abençoar a igreja. Oh irmão, que eu já vi nessa vida, minha avó dizia, meu filho, você vai ver coisa. Meu filho, você vai ver coisa. Cara aqui, vamos tirar uma foto, apóstolo? Não, irmão, não. Agora não, por favor. Irmão, oh meu Deus do céu. Tinha um que se ofereceu para pregar na nossa igreja. Eu não gosto muito de gente oferecida, não. Mas foi tantas vezes que eu falei, tá, vamos marcar a data. Quando faltou um mês, ele mandou uma carta lá para o ministério. E a carta dizia: preciso que envie o dinheiro do táxi que vai me levar para o aeroporto. E o carro que for me pegar aí tem que ser um carro grande, não pode ser um carro pequeno. No hotel, a cama tem que ser king. Desse jeito. As toalhas, assim. E não sei, mas olha, irmão, eu peguei, você me conhece. Eu falei para a secretária minha, falei assim, avisa ele que está cancelado.
cancelado. Vai vir não. Aí quando ela ligou e avisou, o apóstolo falou que está cancelado. Mas por quê? Ele falou assim, não sei, ele recebeu uma carta aqui e disse que está cancelado. Aí me ligou. Eu digo, não, varão, deixa isso para lá, a gente continua amigo. Deu vontade de falar, nem te convidei, sei que se ofereceu. Não, apóstolo, aquilo é de praxe para todo mundo, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou tanto, irmão, que eu fiquei com pena dele. Falei, tá bom. Foi bênção, não foi ruim não. Foi bênção. Foi lá, a gente fez todo o protocolo direitinho. Mas eu falei comigo, nunca mais. Nunca mais. Vai trazer para quê? Apóstolo, vamos fazer uma campanha lá na igreja. Eu tenho um testemunho, tem uma palavra forte, uma campanha de prosperidade. Aí, tantos por cento. Ei! Eu não faço nada no púlpito, não trato nada no escritório que eu não possa contar no púlpito. Deus mata a gente, irmãos. Deus já nos abençoou tanto, queridos. Olha, irmãos, que Deus fez. O apóstolo Adailton conhece, o William está aqui, discípulo da gente conhece. Quem já foi lá em Manaus conhece. Estamos terminando agora de reformar a igreja. Já estava bonita, está ficando muito mais. Deus me deu 2 fazendas. Eu moro no condomínio Alphaville, em Manaus, na região mais cara. Tem uma casa grande, só para nós 2, eu e minha veinha. Deus fez. Nosso ministério tem crescido, graças a Deus. Mas eu nunca faço uma exigência. Se eu for aí na igreja, tem que ser isso. Tem que até falei com a Adailton, porque eu nunca preguei na igreja dos apóstolos da regional de Guarulhos. Estou falando para vocês que eu já falei, não falei? Falei para ele. Por quê? Eu vou marcar uma semana para ir para São Paulo e vou ficar ali. Vou falar, vou segunda numa, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra. Você entendeu? E por quê? Irmão, eu já fui num lugar que me botaram hospedado no motel. Eu não fiquei, claro, porque eu não exijo. E nem vou exigir. Nem vou exigir nunca. Só não volto nunca mais lá. Aí agora o que eu faço? Eu digo, não, varão, eu vou, deixa que eu pago meu hotel. Só reservo meu lugar, porque eu sou chato para dormir, não sei o que lá. Você não pode murmurar na hora da prova, porque os céus estão te olhando, e o inferno também. Você tem de ser amado no céu e odiado no inferno. Quando ele preparou para você que a pancada vier, aí Deus está te olhando, o que você vai fazer? E o diabo está lá, você diz, porque eu sei em quem eu tenho acreditado, o meu Redentor está vivo. A murmuração é uma desonra a Deus. Imagine, os anjos tudo olhando, os céus parando, porque eu acredito nisso, irmãos. José vai preso, ele permanece calado. José foi vendido, permaneceu calado. Ele vai para a prisão, permaneceu calado. Ele não murmurou. Jó não murmurou. Então você só vai vencer se você não murmurar. Se ao invés de sair palavra ruim da sua boca, glorifique a Deus, envergonha Satanás, joga uma bomba no inferno, porque o seu glória a Deus, na hora da prova, tem um peso sobrenatural. Todos os dias nós somos provados. Eu vou só ler para vocês 1 Pedro 4, 12 e 13. Diz assim: amados, não estranheis a ardente prova. O que está dizendo aqui, irmãos? Diga comigo, ardente prova. É uma prova de fogo, queridos. Ardente é fogo, fogo que arde. Não estranheis quando você estiver passando por uma prova de fogo, para vos tentar. Tentar o quê?
tentar fazer você sair do rumo, sair do prumo, para tentar fazer você murmurar, tentar fazer você pecar, tentar fazer você desistir. Mas hoje Deus está te dizendo: não desista, permaneça firme. Ainda assim, como se alguma coisa estranha fosse acontecer. Tem coisa estranha aí. Aí diz: alegrai-vos. Ô irmão, algumas coisas eu ainda preciso melhorar. Porque a gente se alegra às vezes com a lágrima descendo no olho. O coração está partido. Mas a gente está: te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Aí diz: alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês vão se regozijar e alegrar no Senhor. Olha, eu não vou tomar muito seu tempo, são 18 horas aqui. Mas eu fico imaginando, eu sei, eu tenho certeza absoluta que na hora da nossa prova tem alguém no céu olhando por nós. E também tem alguém do inferno vigiando a gente. Você imagine quando Sadraque, Mesaque e Abednego, que constrói aquela bruta daquela imagem de Nabucodonosor, e diz: ó, quem não se dobrar, vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Eu acredito que Sadraque, Mesaque e Abednego eram os três muito próximos, amigos. Amigo conversa. Um deve ter falado: cara, eu não vou me dobrar não. A outra falou: bicho, eu também não. Olha, mano, mas a gente vai morrer. A gente morre, velho. Mas Deus falou para a gente não dobrar. Então vamos continuar firme. Mas se Deus livrar a gente? E se não livrar? Não livra. Toca a trombeta. Pá! Todo mundo. Eles. O rei gostava deles. Eles eram da corte. O rei gostava deles. Porque a atitude do rei, se fosse pessoas comuns, dizia: joga agora. O rei chamou eles e disse: olha, eu vou tocar de novo. Dá um jeitinho aí, senão vou ter que jogar vocês na fornalha. Eu vou tocar outra vez. E o rei toca de novo. E eles disseram para o rei: rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, a gente morre, mas nós não vamos nos dobrar. Cadê esses crentes, meu Deus? Cadê esses crentes, meu Pai? O cara briga com a mulher, não quer vir para o culto. Tem uma confusão dentro de casa: por que você não foi para a célula? Ah, porque a gente brigou. Ah, porque eu tive um problema no meu trabalho, eu fui mandado embora, eu estava triste. Cadê esses crentes? Que o inferno ataca eles e eles permanecem inabaláveis. Onde estão os crentes? Deus quer alegrar essa terra.
Deus quer alegrar essa terra. A igreja já enfrentou os leões da arena, já enfrentou perseguição, morte. Ela resistiu. Não vai ser um PT que vai destruir a gente, irmãos. Não vai ser um governo que vai parar a igreja, porque nada pode parar a igreja do Senhor. Deus vai levantar homens e mulheres que vão dizer para o inferno: eu sei em quem eu tenho acreditado, o meu Redentor está vivo. Eu fico pensando, quantas vezes Deus se entristeceu, porque Ele tinha algo tão grande para dar, mas a pessoa não resistiu à prova. Quando Jesus estava lá no deserto, Satanás ofereceu para Ele tudo. Manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse não. Lança-te daqui abaixo. Ele disse não vou tentar meu Deus. E o diabo diz, olha, se prostra diante de mim, eu vou te dar tudo isso que me foi entregue. E a Bíblia diz que o Senhor diz, está escrito, somente ao teu Deus adorarás. Aí a Bíblia diz, então vieram os anjos e o serviram. Você quer ser servido pelos anjos? Resista no dia da prova. Dá alegria para o céu, meu irmão. Quando o diabo te maltratar, quando a vida te maltratar, você perdeu o emprego, eu não sei como é que eu vou pagar minha conta, eu não sei como é que eu vou fazer o que eu estou passando. Quando você tiver com guerra na sua casa, você diga que Deus é o teu Deus e não desanime, não desista, continue adorando a Ele. Os céus vão se alegrar com a sua vida. Tem gente aqui que vai viver os melhores anos da sua vida, porque entendeu e vai honrar a Deus. O Senhor diz assim, ó, aqueles que me honram, eu vou honrar. Os que me desprezam, serão desprezados. Pergunta, apóstolo, qual o segredo de Deus ter abençoado vocês tanto? Tem segredo não. A gente só decidiu ser crente, irmão. Não tem uma técnica, um curso, uma unção que não está acessível a todos. Eu sou uma pessoa simples e comum. A gente só permanece. Pancada vem, a gente levanta de novo. O inferno vem, a gente resiste até ele fugir. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram assim, nós vamos até morrer, Deus, se ele não nos livrar. Nabucodonosor, mas nós não vamos nos curvar. Tocou a trombeta, eu acredito que nessa hora, isso aí já é minha axiologia, não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Isso é o meu pensamento, porque eu fico imaginando o céu, os anjos, tudo preparado, quando ia tocar a trombeta e que ia jogar, que os caras pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego, mandaram aumentar a fornalha 7 vezes mais. Os anjos devem ter dito, deixa eu ir lá para ajudar, deixa eu ir lá para livrar ele. Eu acredito que Miguel, arcanjo, deixa eu ir lá. Só que nessa hora o Senhor Jesus disse, não, nessa quem vai sou eu, nessa quem vai sou eu. Joga os meninos na fornalha. Pode jogar os meninos na fornalha, porque quem está com eles sou eu. Os caras que foram jogar morreram queimados. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando não entenderam nada, quando viu que o fogo não queimou ele, só queimou a corda.
O fogo do inferno só vai queimar as amarras. Aí eles estão soltos lá dentro. A teofania já acontecia antes, porque Nabucodonosor olhou e disse: nós não jogamos 3. Foi. O quarto tem 4 pessoas lá, e o quarto tem a aparência do Filho dos deuses. Era Jesus. Passeando com eles dentro da fornalha. Anjos vêm na terra dar livramento? Sim ou não? Ô irmão, como vem? Você não precisa ir muito não, pesquisa no YouTube livramentos de anjos, você vai ver, porque só pode ter sido anjo. Carreta vem, o cara passa aqui assim, o cara está vivo, passa por cima dele, o cara leva. Tem anjo fazendo isso. Lá em Israel acontece muito isso. Ataque de palestinos, e aparece fogo e anjo, e continua acontecendo, Deus continua. Mas nesse dia Jesus foi que veio. Ele não mandou Miguel, deixou ele, não, eu quero passear com esses meninos lá dentro. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Sadraque, Mesaque e Abednego não viram e nem sentiram. Que é isso, apóstolo? Irmão, se Jesus aparecer aqui agora, o que você vai fazer? Eu ia me prostrar imediatamente. Eu estou na fornalha, Jesus está ali dentro, eu lá quero saber de Nabucodonosor, eu ia dobrar o meu joelho e adorar ele, dizer: meu Senhor. Eles continuaram andando na fornalha, e Jesus está junto deles, ele nem percebia. Jesus está andando com eles, ele estava andando, não tinha fogo, não tinha fornalha que podia queimar. Eu quero te dizer que você talvez nem perceba, mas ele vai estar do seu lado, porque ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Ô crente, você tem um Deus. Se ele está vendo e não está fazendo nada, é porque não é a hora. Aguenta. Ele não dá fardo pesado que você não possa carregar. Apóstolo, não sabe a prova que eu estou passando. Eu sei de muita gente que já passou pior do que você. E todos venceram. Alguns morreram, mas morreram salvos. Deus quis levar. Como eu lutei pela vida de uma discípula lá na igreja, irmãos. Já falei isso aqui, Fabiana. Foram quase 3 anos lutando com câncer, orando. Fui para o Sinai orar por ela. Não vou contar o testemunho agora, que é longo, mas tanta coisa. Chegou a hora, Deus disse que ia levar, e levou. Quando chegou o dia do culto fúnebre, estava todo mundo triste, e eu triste. Aí Deus falou para mim assim: para que vocês estão tristes? Ela está se alegrando aqui. Aí eu falei: gente, Fabiana não morreu. Como assim, pastor? O corpo dela está... Não morreu não. Ela está com o Senhor. O que eu quero lhe dizer é que se Deus quiser, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não livra. Eu vou continuar servindo a Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória, o louvor, a majestade para todos sempre.